Fala galera, tudo bem? Bom galera, eu tô gravando essa aula aqui porque infelizmente fiquei devendo uma aula para vocês, que foi uma aula ao vivo que eu dei na sexta-feira e eu tive um problema com as tecnologias e não consegui gravar a aula. Eu vou fazer um resumão do que eu falei na aula com as meninas, puxando um gancho, né, da primeira aula para quem assistiu, que fala sobre exercício físico e saúde. Fiquei de entrar no sistema endócrino. Eu não vou aprofundar muito em todos os sistemas, eu vou falar sobre todos, mas eu não vou aprofundar muito, não por ser menos importante, mas pela questão de não cair tanto esse aprofundamento no vestibular e para eu não entrar tanto na parte de biologia. Eu vou aprofundar até onde fala da relação desses sistemas com o exercício físico, para depois eu pular para outras questões que também caem no vestibular, beleza? Então, galera, eu fiquei de começar, né, no sistema endócrino, então eu já vou começar com ele. O sistema endócrino, ele é um conjunto de glândulas que tem a característica, que tem a função de secretar hormônios. Ele produz secreções que são denominadas hormônios. E por conta desse sistema endócrino também, acontece uma coisa no nosso organismo chamada homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é a habilidade que o nosso corpo tem de equilibrar o nosso meio interno com o nosso meio externo, com o meio externo, né? O que são os hormônios? Os hormônios, eles afetam todos os nossos aspectos humanos. Ele afeta o nosso sistema enzimático, o nosso sistema muscular, a nossa síntese de proteína, a nossa síntese de gordura. Ele afeta o nosso estresse físico e o nosso estresse psicológico. O exercício físico e o sono tem essa interferência direta na secreção hormonal. Então, a prática regular de exercício físico tem uma ligação direta com a secreção de hormônios, e o sono bem regulado também tem essa mesma ligação direta com a secreção de hormônios. Então, assim, uma definição mais fácil do que são os hormônios e mais direta é que o hormônio são substâncias químicas que afetam e controlam diversas funções do organismo. É isso. O que a prática de exercício físico tem a ver, né? A prática de exercício físico, ela estimula a liberação de hormônios. Tem hormônios que são liberados durante a prática de exercício físico. E alguns desses hormônios, né, é a endorfina, o hormônio do crescimento, que é o GH, a adrenalina e a noradrenalina, o glucagon, a insulina e a endorfina, eu falei. Enfim, são esses hormônios. A endorfina, né, como eu falei na outra aula, ele é o hormônio do prazer, é o hormônio do bem-estar. Ele aumenta a disposição física e a disposição mental, e ele também atua no sistema imunológico. Ele melhora a nossa resposta imunológica. Tem muito estudo que fala que a liberação de endorfina pode ajudar em várias doenças também, que ajuda no tratamento de várias doenças, né? O hormônio do GH, né, que é o hormônio do crescimento, ele é um hormônio anabólico e ele também está ligado diretamente na queima de gordura. E quanto maior a intensidade desses exercícios, maior a queima de gordura. Tem algumas coisas que eu vou ler um pouco, porque falar sobre hormônios é um pouco complicado, que tem uns nominhos meio chatos, então alguma coisa eu vou ler, mas eu espero que dê para vocês entenderem aí tranquilamente. A adrenalina, né, e a noradrenalina são dois hormônios que atuam em conjunto e eles promovem o aumento da taxa metabólica, né? Eles atuam também na liberação de glicose e de ácido graxo no sangue,
e ele aumenta o gasto energético. Eles, né, aumentam o gasto energético. A adrenalina em excesso, ela está ligada diretamente ao estresse, ao mau humor, à ansiedade e à doença cardíaca. A adrenalina no exercício físico, ela é liberada para preparar o corpo para o que vai acontecer. Ela é liberada para preparar o corpo para a atividade física, para o exercício físico que você vai fazer. Então ela é liberada em pico curto para ela dar para o corpo somente o que o corpo necessita para o exercício que você for fazer. Ela acelera a queima de gordura e libera uma grande energia para os músculos, né? Que é essa preparação que dá para o corpo. O glucagon e a insulina na verdade, o glucagon, primeiro, à medida que o nível de glicose no sangue vai diminuindo, ocorre a estimulação da glicogenólise, que é a geração de energia através do fígado, que aumenta a concentração do glucagon. Quanto maior a duração do exercício, maior a liberação do glucagon. E quanto menor, menor a liberação. O efeito do exercício físico na insulina é totalmente contrário. Quanto maior o exercício, menor a liberação de insulina. Porque essa diminuição, ela vem do aumento da velocidade de transporte da glicose para dentro da célula. Ou seja, ela não precisa tanto da insulina. O nosso corpo não precisa tanto da insulina quando a gente está praticando o exercício físico. E é por isso, exatamente por isso, que muitas vezes não, o exercício é um agente muito forte e extremamente benéfico e positivo para as pessoas que têm problemas com diabetes, né? Para as pessoas que têm diabetes, tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2, mas mais efeito... tem um efeito benéfico nas duas aí. Falei sobre a endorfina, né? Falei sobre o glucagon, a insulina, sobre a adrenalina e noradrenalina, sobre o hormônio do crescimento. Então agora, falando sobre as glândulas do sistema endócrino, as principais glândulas são a hipófise, a glândula da tireoide, a da paratireoide, a suprarrenal, o pâncreas, as gônadas, que são os ovários nas pessoas de sexo feminino, e os testículos do sexo masculino, o timo e a glândula pineal. Eu não vou aprofundar em todas essas glândulas, vou falar meio por cima, e alguma eu acho que eu nem vou falar, mas eu vou disponibilizar um PDF para vocês com a definição de todas, mas eu vou aprofundar mais nas que têm uma ligação direta com essa questão do exercício físico que eu estou falando, e hoje eu vou falar somente do pâncreas, para eu poder aprofundar um pouco mais nessa questão na questão da diabetes. O pâncreas, galera, ele que é responsável pela secreção dos dois hormônios que eu estava falando, que é o glucagon e a insulina. Ele secreta esses hormônios, na verdade eles produzem através de uma célula que são chamadas de ilhota pancreática. A ação da insulina é diminuir o nível de glicose no organismo através de dois mecanismos. Ela aumenta o transporte de glicose para o interior da célula e ela estimula as células a queimar a glicose como se fosse um combustível. A insulina, ela é o único hormônio que consegue diminuir a glicose no sangue, ou seja, somente ela tem essa ação sobre a glicose. Então é por isso que a pessoa que tem diabetes tem esse problema com a insulina. A ação do glucagon
aumentar a glicose sanguínea, né, de duas maneiras. Ele estimula a conversão de glicogênio em glicose no fígado e ele estimula a conversão de proteína também em glicose. Na diabetes tipo 1, o pâncreas ele não secreta insulina, ou seja, a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela não tem a secreção de insulina, ela não produz insulina. E normalmente o sintoma começa na infância e a pessoa descobre mais cedo essa doença. Por isso que ela é insulino dependente. Ela precisa da aplicação de insulina. Diferente da diabetes tipo 2, que normalmente a gente descobre na fase adulta e é muito mais comum em obeso. Porém, na diabetes tipo 2, a pessoa ela produz insulina. Porém, talvez ou a insulina ela não é suficiente ou ela não tem uma boa relação com o hormônio receptor. E a pessoa não é insulino dependente. Ela não precisa dessa aplicação de insulina, ela precisa de um tratamento, ela necessita da atividade física também como tratamento, mas ela não é dependente dessa aplicação de insulina. Enfim, galera, foi basicamente isso que eu falei na aula passada e eu deixei aberto também no finalzinho da aula para as dúvidas, assim como eu tô deixando o grupo de WhatsApp aberto para as dúvidas, vocês podem me mandar. Fiz um resumão do que aconteceu na aula e eu espero que vocês continuem me dando um retorno e espero que vocês me deem um retorno maior sobre as dúvidas de vocês, sobre o que vocês interessam, sobre o que mais cai, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se vocês não estão entendendo, se vocês querem que mude alguma coisa. Eu vou disponibilizar o PDF sobre tudo isso que eu estou falando, que é umas coisinhas meio chatinho, meio complicadinha, que às vezes eu falo até bastante coisa, mas cai uma coisinha só. Por exemplo, eu sei que cai muito sobre doenças no Enem, às vezes não é nem uma questão de educação física em si, mas ela pode estar perguntando sobre a diabetes, ela pode estar perguntando sobre alguma questão hormonal, então é extremamente interessante vocês prestarem atenção nesses detalhezinhos. Eu vou disponibilizar o PDF, vou tentar disponibilizar alguns exercícios também para vocês me mandarem de volta, e qualquer dúvida o WhatsApp tá lá, podem me chamar, não fiquem acanhados, Facebook também, onde vocês precisarem. Aí foi igual eu falei, nas próximas aulas vou falar um pouco sobre os outros sistemas, dar uma geralzona no sistema endócrino, porque se for fazer tudo, a gente vai ficar aulas e aulas, mas no demais é isso, e é isso aí, boa semana para vocês, até mais e muito obrigado, qualquer coisa eu tô aqui, beijão para vocês, galera.